Antibióticos administrados aos animais e bioacumulados em sua carne, ou seja, tudo que a gente é exposto, a gente bioacumula. Então, por exemplo, toxinas ambientais, todo mundo fala, a gente estava falando sobre o sabão, mas não é o sabão que você é exposto, é a queima de combustível fóssil diariamente, no caso não tem bioacumulação, mas as ondas eletromagnéticas do Wi-Fi, do celular, a poluição da rua, as toxinas ambientais, por exemplo, é o sabão, é o perfume, é o desodorante, a pasta de dente, é tudo que tem petroquímico e a gente constantemente está bioacumulando. Então não é uma substância, é 100 substâncias sendo bioacumuladas constantemente há de 50, 70 anos para cá, né? E obviamente a vaca também acumula isso e a gente biomagnifica quando a gente come a vaca ou seus produtos, né? Vírus e doenças infectocontagiosas, como doença da vaca louca, não sei se vocês sabem, mas eles alimentam vaca com vaca e acaba dando vaca louca, né? Tirando as questões sanitárias. E formação de benzopirenos e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, ou seja, queimar qualquer coisa causa a formação de toxinas, né? Aí temos muitas pesquisas em restrição calórica desde drosófilas, desde minhocas, ou seja, C. elegans, como a gente chama, aquelas minhoquinhas normais, ou drosófilas são essas mosquinhas de fruta. E alguém se... bota para cozinha, alguém se importa de passar só para... Aline, pega as frutas aqui, bota para a cozinha. É até bom que vocês não ficam comendo toda hora e a gente faz um jejum intermitente. Deixa eu só pegar uma melancia. Vou deixar mais leve um pouco. Isso é uma coisa importante, pessoal. A ideia de refeição, né? Tá? E vocês vão aprender isso até na palestra, fazer refeições ao invés de ficar beliscando o tempo inteiro. Toda hora que você come, você joga a insulina para cima. Insulina é um hormônio anabolizante que acaba induzindo IGF-1, mTOR, estimula o crescimento. Só que toda hora que você é que nem você rodar com o carro, toda hora ele está envelhecendo. Quanto mais você roda, mais você precisa trocar roda, mais ele está desgastando, entende? Então, até por isso que eu tiro a comida também. Porque comer, no final das contas, vocês vão acabar comendo mais ou menos a mesma coisa, mas só que só de dar pausas na alimentação, né? Tem teorias aí de alimentação uma vez por dia também. Sim, a gente chama de... OMAD, One Meal a Day. Ou seja, essa pesquisa é publicada na Nature, né, que é considerado os maiores jornais médicos científicos do mundo, mostrando que a restrição calórica reduz doenças, mortalidade por todas as causas correlacionadas ao envelhecimento em macacos rezos, ou seja, todos os tipos de espécies, tirando seres humanos. A gente já tem pesquisa de prender o animal em laboratório e alimentar ele com restrição calórica ou ele comer normal, e a gente sabe que o animal que come menos vive muito mais e tem redução das doenças que a gente correlaciona com o envelhecimento. Ou seja, é a única forma cientificamente comprovada de reduzir doenças e aumentar o tempo de vida. Melhorando níveis de biomarcadores e levando ao aumento de 30% a 400% do tempo de vida, dependendo da espécie. E muito disso são vários mecanismos sendo ligados, um deles é a SIRT, ou seja, as sirtuínas, descobrido pelo David Sinclair, que é um dos principais pesquisadores de longevidade, ou seja, elas são os reguladores epigenéticos. Você tem um gene, mas o gene tem que ser ligado ou desligado. E quando você faz restrição calórica, essa sirtuína ela tem mais atividade e fica... Qualquer dano que você faça no seu organismo, ela precisa ser ligada e ir lá. Então eles acreditam, tem várias teorias do envelhecimento, né, em relação a isso. O David Sinclair conta a dele, que ele acredita ser a mais... como se o genoma fosse o hardware e o código genético é o hardware do computador, mas o epigenoma é o software do computador. Ele faz uma analogia a isso, falando que, na verdade, o envelhecimento é uma perda de dados. Ele não consegue mais ler direito o CD.
O CD vai começando a ficar arranhado e ele começa a não conseguir ler o CD. Então eles já mostraram em ratos de laboratório que eles conseguem literalmente transformar as células do olho, por exemplo, eles envelhecem, o rato perde a visão como se fosse muito idoso e literalmente ele consegue, através desses mecanismos de epigenética, voltar a visão como se fosse um olho de um rato que acabou de nascer, né? Então a gente está tentando lidar com a imortalidade, mas obviamente a gente sabe que, tirando esses fatores de laboratório que eles utilizam, né, que no final das contas ou seja, as sirtuínas são ligadas com o envelhecimento e na regulação da transcrição, apoptose e resistência ao estresse. Ou seja, elas fazem... A apoptose é morte programada celular, né? O organismo tem que saber o que ele mata para não ficar vivo quando está danificado, resistência ao estresse, entre várias outras coisas, né? Então a gente sabe que, por exemplo, estresse oxidativo, inflamação, disfunção da mitocôndria, que é o que gera energia no nosso organismo, né, uma parte da célula, são todos ligados com o envelhecimento. E tudo o que a gente faz aqui é anti-envelhecimento, porque a gente sabe que é antioxidante, é anti-inflamatório, é anti-disfunção mitocondrial, estimula biogênese mitocondrial, como a gente chama. As CIRTs são um dos mecanismos pelo qual a restrição calórica aumenta a longevidade. Elas são atividades por restrição calórica, mas também por fitonutrientes, né? A CIR2, né, que são várias sirtuínas, faz minhocas e mosquinhos de frutos viverem mais e ratos estarem protegidos de câncer, demência e doença cardiovascular. Então, a minha visão melhorou bastante. Depois eu precisava usar óculos para trabalhar. Sim, é normal. Aí a gente olha para a própria Bíblia, sugerindo Daniel, porém decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com um vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Então Daniel pediu: nos dê vegetais para comer e água para beber. E ao final dos 10 dias foi observado que eles aparentavam melhores e mais fortes que todos os homens jovens que estavam comendo os alimentos da realeza. Ou seja, na própria Bíblia já tem menção à restrição calórica e alimentos ricos em nutrientes. Aí agora, outro artigo publicado na Nature, né, mostrando restrição de metionina aumenta o tempo de vida de drosófilas sob condições de baixo status de aminoácidos. Ou seja, a metionina é um aminoácido muito rico na proteína animal. Ou seja, banana eu acho que tem 50 vezes menos de metionina em termos de a mesma quantidade de gramas, né? 100 gramas de banana ou 100 gramas de carne são 50 vezes menos essa quantidade desse aminoácido, que a gente sabe que é responsável pela síntese proteica, ou seja, aumenta músculo, mas aumenta câncer também, aumenta todos os outros tipos de doenças crônico-degenerativas. E quando eles restringem a quantidade de proteína que o animal consome, ele aumenta muito o tempo de vida e reduz as doenças que ele sofre, né? Só uma perguntinha, a carne ela tem a proteína, depois o corpo tem que quebrar para aminoácido, né? Mas nos vegetais já é o aminoácido em si? Pronto para ser usado? Então, a gente praticamente não tem dados científicos sobre isso, mas o Graham sugere, por exemplo, que a maduração das frutas é uma pré-digestão mesmo, né? E isso acontece, a gente sabe que acontece com o carboidrato, né? Ou seja, o carboidrato complexo, a banana é dura e ela se torna mole. Então isso é já um processo de hidrólise, ou seja, o que a gente faz no intestino é a quebra do carboidrato complexo em simples. Ele joga água para quebrar as ligações de carbono e poder se tornam micromoléculas ao invés de macromoléculas, né? Ou seja, não é bom comer verde. São vários fatores, mas eu vou só focando na pergunta só para passarmos para depois a gente tira dúvidas nutricionais. Eu nunca vi dados científicos sobre o vegetal já ter os aminoácidos e não a proteína inteira. Entretanto, o processo digestivo com certeza é diferente porque a gente sente bem mais leve, né? E obviamente também o cozimento altera a dimensão da proteína, né? De 3D ela se torna 2D. Criam-se elos resistentes a enzimas. A proteína não consegue ser devidamente digerida. Por isso que o ovo de líquido se torna duro, né? Dietas veganas restringem metionina sem restringir quantidade de comida. Inibição de metionina inibe o crescimento do câncer. Ou seja, o nome da pesquisa, né?
o que acontece? Se você tentar comer carne, mas tentar comer menos, você vai ficar passando fome o tempo inteiro. E mesmo comendo menos, você vai ingerir 40 vezes, tipo, ao invés de 50, 40 vezes a menos de metionina. Mas ainda assim você vai ingerir muita metionina. Esse que é o interessante do que a gente faz aqui. A gente fica de barriga cheia, mas ainda assim ingere muito pouco de um nutriente que a necessidade fisiológica é muito pouco. A não ser que você seja um fisiculturista querendo ficar enorme. Você está dizendo que quanto menos proteína, mais longevidade? É exatamente isso, gente. Quem perguntou? É. Sim, sim. A gente já sabe isso a nível científico. É porque as pessoas se preocupam muito com a ingestão proteica por conta da massa magra, massa músculo, né? Mas aí qual a gente chama de IGF-1 trade-off. Ou seja, quanto mais proteína você ingere, mais o corpo biossintetiza, acho que é biossíntese hepática, como a gente chama, ou seja, faz no fígado esse hormônio chamado de IGF-1. Quanto maior o IGF-1, menos... É uma gangorra entre o reparo e o crescimento. A gangorra do reparo é ligada quanto menos proteína e calorias você come. A gangorra do crescimento é ligada quanto mais calorias e proteína você come. Então você controla essa gangorra de acordo com o seu estilo de vida, né, de acordo com a sua dieta. Mas, obviamente, o que é mais interessante o Walter Longo, por exemplo, produziu uma dieta chamada Fasting Mimicking Diet, dieta que imita jejum. E ele tem testado isso em animais de laboratório, em seres humanos e mostrado inúmeros benefícios. Mas o que ele chama de dieta que imita jejum é pegar um monte de coisa vegetal, né, uma dieta vegana, rica em alimentos ricos em nutrientes, transformar eles em pó, botar em cápsulas e vender para a pessoa que está com câncer, doença cardiovascular, etc. É uma empresa non-profit, né? É sem lucros. Mas ainda assim eles vendem, aqui no Brasil chegou agora, sei lá, R$3.000 cada jejum de 5 dias. Ou seja, você vai comprar o Prolon, que é o programa, comida em pó para 5 dias, rica só de alimentos vegetais, e no final das contas o que acontece? Uma dieta frugívora, de acordo com a literatura, só que ninguém ainda percebeu, só talvez eu ou uma ou outra pessoa no mundo, é uma dieta que imita jejum. Porque todos os mecanismos dos fitonutrientes, etc., ligam esses mecanismos de jejum. As sirtuínas, a FOXO, a MPK, que ligam os mecanismos de reparo e longevidade. E toda a dieta usual liga os mecanismos de mitogênese, de crescimento. Então sim, quanto mais proteína, mais envelhecimento, porque você inibe a apoptose. Ele não consegue reparar, ele não consegue matar a célula velha. Isso, por exemplo, a gente sabe que a apoptose é um obstáculo do câncer. A pessoa com câncer ela não consegue fazer apoptose. As células começam a se proliferar demasiadamente e ele não consegue matar elas, entende? No caso, assim, adultos, então, eles não precisam, no normal, né? Tirando essas pessoas que querem mesmo ter muita massa magra, muito músculo e tal, mas os adultos, eles não precisam necessariamente de ingerir muita proteína, porque a proteína justamente é para o crescimento. Alguém aqui sofreu de deficiência proteica até o presente momento? Alguém está conseguindo treinar, etc? Eu já sofri. Não agora, mas Não, agora não. Quando? Eu passei uns 40 dias só tomando suco com legumes, frutas e como é que se diz? E sementes. E perdi 2 quilos de massa magra. Não. 4 meses pela Nutri. Mas você não sofreu de uma deficiência proteica. Você teve uma perda de massa magra de acordo com os parâmetros de antropometria da sua nutricionista. É diferente. Você teve algum sintoma de não conseguir levantar peso ou qualquer coisa do gênero? Sim. Então é diferente de uma deficiência enérgica proteica que é de crianças que acontecem na África. Isso a gente só vê na África que crianças comendo farinha e 300 calorias ao dia. Entende? Não existe deficiência proteica na literatura praticamente. Ninguém sofre de deficiência proteica. Eu já fiz restrições calóricas de ficar eu estou pesando 68, de ficar com 57 quilos durante 3 meses, vivendo praticamente de fruta. Treinava, fazia tudo normal todo dia. Entende? Isso não existe. E tem isso dela. Mas e aí, os outros? Por que sustenta? Calma, que senão a gente não vai... Vamos acabar a palestra e depois a gente abre... Entende? Mas abre mesmo pra tirar dúvida. Porque eu tô tentando. Somos um só e são só 7 dias que você tá querendo aprender que eu levei 16 anos. Calma, estão tentando, calma. Então, o que acontece? Isso aqui é uma tabela de conteúdo de metionina
nos tecidos cardíacos de animais, de 8 tipos diferentes de mamíferos. Ou seja, eu não me lembro se é o tecido cardíaco. Você consegue ver na tela do computador. Mas o que acontece quanto mais metionina, conteúdo de metionina, esses animais têm nos seus tecidos, menor é o tempo de vida. Ou seja, rato a gente sabe que morre em 2 anos. Olha o conteúdo de metionina dele. 2. Você vai para cavalos que vivem até quase 50 anos, o conteúdo de metionina é 1. Ou seja, à medida que vai reduzindo a quantidade de proteína de uma dieta de um animal, vai aumentando o tempo de vida dele, quantos anos ele vive. E o mais interessante é que o conteúdo de proteína de um leite de um rato é 43%. O do nosso é o mamífero mais hipoproteico do mundo. Ou seja, as pessoas falam tanto em proteína, mas o leite materno humano é o mais hipoproteico até do que o chimpanzé. E é por isso que uma das razões que o Graham sugere que no final das contas a gente evoluiu comendo fruta mais do que o bonobo ainda, né? Fica para outra história, mas restrição de metionina aumenta o tempo de vida de ratos de 30% a 40%. Ou seja, não é só a restrição calórica que a gente está falando agora, é restrição proteica também. Reduzir calorias aumenta o tempo de vida? Aumenta, mas ao mesmo tempo, restrição proteica, pelo que parece na literatura, tem sido mais importante ainda do que a restrição calórica. Na verdade, está comendo em excesso, né? Mas ao mesmo tempo, inibe o crescimento e reduz a reprodução. Ou seja, quando você restringe demais, o organismo entra no modo de jejum, até mesmo a libido você perde, porque para ele não é importante isso no presente momento. Não sei você, mas depois de 40 dias de jejum eu não estava pensando muito em sexo, né? O cara nem ouviu. Tô brincando, eu falei que depois de 40 dias de jejum você não pensa tanto em sexo. Não porque você não tem funcionalidade, só porque o organismo entende que não é falta calorias, é que nem mulheres e amenorreia. Ou seja, vocês já ouviram falar que mulheres corredoras que têm muito baixo percentual de gordura sofrem de amenorreia, falta de menstruação. Por quê? Porque não tem reserva ali para produzir uma nova criança. E aí o organismo só entra em modo de conservação. Não é prejudicial? Não. Mulheres que sofrem de amenorreia, corredoras, são famosas por ter menos incidência de câncer. Entende? Aí as pessoas estão preocupadas por massa magra ou por, sabe, eu não estou mais menstruando. Pô. Então, isso aqui é uma pesquisa na Cell, que junto com a Nature, é um dos maiores jornais médicos científicos do mundo, mostrando que sinalização da mTOR em crescimento e metabolismo. Ou seja, quando a gente come proteína, mTOR e IGF-1 são... Tá bravo! Tu corta e tá tudo tranquilo. E aí eu esqueci de botar o meu no Instagram. Desculpa, é que você falou ali aquela hora do rato e do cavalo, e veja o cavalo, o porte do cavalo, né? Quantidade de musculatura, e o cavalo não come proteína, né? E a questão, quando a gente fala assim, não sei o que, não, que a glicose eu não posso comer. Mas tem proteína nos vegetais, tá? Desculpa te cortar. Tem proteína nos vegetais, então ele come proteína, só ele não come proteína animal. Não come outro animal, né? Eu já vou responder. Então, o que acontece? Quando a gente come menos proteína, a gente tem infrarregulação de mTOR. Ou seja, a gente regula para baixo essa atividade dessa proteína que estimula o crescimento, a proliferação celular. Então você leva a menos câncer, doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, autoimune, entre outros. Desregulação do controle aumenta doenças. Ou seja, olha que interessante controlar a TOR, porque nem eu me lembrava que ela era correlacionada também com o estímulo de doenças autoimunes, apesar de eu saber intuitivamente, acreditar, né? Olha lá, eles falam que inibir o alvo mamífero da rapamicina, que é o que a gente chama de mTOR, é literalmente útil para tratamento de doença cardiovascular, doenças autoimunes, doenças metabólicas, ou seja, doenças metabólicas seria o que a gente sofre de a barriga grande, a diabetes e por aí vai. Então, jejum intermitente diário. Aí a gente já entra em outro fator, e agora tem uma pesquisa que eu ainda não botei, tem que botar depois do Satimpano, eu tenho que até me lembrar, se alguém quiser anotar aí para mim, me lembrar depois. Ele mostrou que animais que fazem restrição calórica tinham mais 10% de tempo de vida. Animais que fazem restrição calórica e jejum intermitente tinham mais 10% de vida. Animais que fazem jejum intermitente, restrição calórica e praticam crononutrição têm mais 30% de vida. Crononutrição entra como
nutrição do tempo. Crono vem de tempo do latim, ou seja, o que a gente faz aqui? A gente para de jantar antes das 6 horas da noite, preferencialmente. Tirando uns que ficam beliscando até as 7, tô brincando. O que você quer que te lembre depois? Adicionar a pesquisa do Satin Panda em relação a aumento de tempo de vida de acordo com cada fator. Obrigado. Então, jejum intermitente diário, ou seja, isso já é outro fator, não tem nada a ver com restrição calórica, não tem nada a ver com restrição proteica. Mas ratos colocados em dietas ad libitum, ou seja, dietas à vontade, e outro grupo em dieta come um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Os que comiam um dia sim, um dia não, viviam 83% mais. Imagina você viver, o ser humano é para viver 120 anos e viver 240 anos só por comer um dia sim, um dia não, né? Não estou dizendo que isso funciona em seres humanos, não estou dizendo é uma extrapolação dos dados, né? Mas ainda assim você consegue entender que isso acontece com todas as espécies, né? A gente já mostra que restrição calórica, jejum intermitente tem benefícios em todas as espécies. Então a gente pode extrapolar levemente, né? Estresse oxidativo, por exemplo, estresse oxidativo, disfunção mitocondrial e envelhecimento, tá? Ou seja, a gente já sabe que o que a gente faz hoje em dia, modernamente, é comer muito pouco antioxidante e causar muito estresse oxidativo por vários fatores de estilo de vida. Até correr uma maratona, por exemplo, é oxidante, né? Então, leva ao envelhecimento, tá? Que o estresse oxidativo, obviamente, anda lado a lado com disfunção mitocondrial, porque a mitocôndria é a força, é a usina da célula e para ela produzir energia, ela causa estresse oxidativo, ou seja, ela aumenta os radicais livres ali no local e acaba se levando à própria disfunção dela mesma. Ou seja, que nem uma usina que trabalhou demais e não foi reparada, ela começa a se desgastar, né? E aí agora uma pesquisa do Ornish muito interessante. Isso aqui foi publicado com Ornish, uma ganhadora do Prêmio Nobel de Medicina, a Elizabeth Blackburn, que ela descobriu a telomerase, uma enzima responsável por aumentar a capa dos telômeros e, na verdade, descobriram isso numa árvore de 5.000 anos e a gente também tem telomerase além das plantas. Ou seja, é uma enzima que recupera isso daqui. Ou seja, o cromossomo, né, os nossos cromossomos e a ponta deles vão sendo desgastados. Aqui é o telômero. A telomerase, como o nome já diz, ase é uma enzima, então ela recupera a capa dos telômeros. Ou seja, quanto menos telômeros você tem, menos telomerase, obviamente mais envelhecido você está. E aqui, à medida que as células vão se dividindo, os telômeros vão sendo reduzidos. Outros fatores também, né? Não é só a mitogênese. Mas a mitogênese anda lado a lado com o envelhecimento. Ou seja, isso aqui seria literalmente o efeito Hayflick. O efeito Hayflick, uma célula não consegue se dividir mais de 64 vezes. Então você não quer se dividir muito. Quanto mais você cresce, mais rápido você morre. Fazer o processo inverso? Parar de dividir, por exemplo? Ué, o que é o jejum, literalmente, é o processo inverso, né? Pelo menos estagna. Eu acho que anda para trás. Vocês leram, quem leu o Jejum Higienista já viu o Shelton citando pesquisas de 1800 e pouco, onde eles fazem C. elegans, né, as minhoquinhas, viverem 16 gerações enquanto seus irmãos, 16 gerações depois dos seus irmãos, só alimentando e jejuando, alimentando e jejuando. É por isso que eu falo sobre educação. Eu faço um jejum sabendo, eu vou viajar um dia de avião, obviamente eu não vou comer aquele lixo de comida de avião, mas obviamente eu também sei que eu tô ganhando um dia, que eu vou ficar parado, não vou conseguir treinar, não vou conseguir viver, não vou conseguir fazer nada, no máximo assistir um filme no avião. Então eu jejuo, perco um dia de comida e ganho alguns dias de vida, né? Então eu entendo isso, eu vejo isso em mim. Obviamente é um pouco de extrapolação de dados? Porque a gente ainda não tem estudos ouro para mostrar em seres humanos. Mas eu me sinto mais jovem a cada dia que eu jejuo, então, sabe, o meu melhor companheiro é meus neurocircuitos, não é? O que foi provado. Então aqui, mostrando literalmente o funcionamento da telomerase e por aí vai, né? Aí olha que interessante, o grupo que levou uma dieta vegana, né? O grupo controle tendo infrarregulação da telomerase, enquanto o grupo que levou uma dieta vegana tendo suprarregulação da telomerase consideravelmente. Ou seja, eles tiveram menos de 0,02 e o grupo que levou uma dieta vegana e o estilo de vida, né, mais saudável teve 0,06 a mais. Ou seja, ele está suprarregulando a enzima
anti-envelhecimento. E aí agora a gente já sabe, por pesquisa também da Elizabeth Blackburn, que o estresse reduz os telômeros. Enquanto antioxidantes desaceleram essa redução dos telômeros. Né? Aí eu não vou ler a pesquisa inteira, mas Ou seja, o envelhecimento leva à senescência celular, que leva ao câncer. Isso aqui é de uma outra pesquisadora famosa também, a Judith Campos, uma das maiores pesquisadoras de câncer. O envelhecimento causa o envelhecimento da célula, ou seja, a célula se torna senescente, ela não consegue mais reproduzir, ela perde sua capacidade reprodutiva, perde a capacidade de funcionar, só que ela fica ali, porque você está comendo muita proteína, você não tem a apoptose sendo ligada, o corpo não mata aquela célula velha, ela começa a gerar citocinas, ela começa a produzir citocinas inflamatórias, ou seja, ela causa inflamação no local e ela fica ali morta sem ser matada. Né? Altos níveis de vitamina D no sangue são associados ao aumento dos telômeros. Essa célula morta, ela fica, a matéria em si fica no corpo ou ela é eliminada? Ela só é eliminada quando você tem o processo de apoptose, senão ela está viva, ela continua sendo nutrida, mas sem um funcionamento fisiológico, sem só um prejuízo fisiológico. Até onde eu estudei, eu realmente não sou especialista em senescência celular, né? Mas vitamina D influencia em telômeros, envelhecimento celular e doenças correlacionadas à idade. Ou seja, vários fatores de estilo de vida que a gente pratica aqui, que nós higienistas propagamos, são correlacionados ao aumento dos telômeros e da telomerase. Né? Baixa inflamação é o segredo dos centenários, ou seja, a gente chama disso de inflammaging, né? Ou seja, o idoso inflama mais do que o jovem. Né? O corpo vai perdendo a capacidade de se proteger. Né? Exercício leva à regulação da telomerase e genes associados. Dormir pouco é associado com redução dos telômeros. Aí, ó, o que mantém os telômeros, o que aumenta os telômeros e o que reduz os telômeros, né? Estresse oxidativo, dano ao DNA, disfunção mitocondrial, inflamação, envelhecimento celular, né? Aí uma pesquisa do Bruce Ames, muito interessante, que baixa ingestão de micronutrientes leva a... Uma pesquisa muito interessante é do Bruce Ames, um senhorzinho muito engraçado. O cara tem 95 anos, 97 anos, ele palestrando, sério, é mais lúcido, sei lá, do que eu até palestrando. Impressionante, impressionante. E um cientista, um dos mais famosos, publicando num dos jornais médicos científicos mais famosos do mundo, que é o Proceedings of National Academy of Science. E ele mostrando aqui que baixa ingestão de micronutrientes acelera as doenças degenerativas através de uma realocação de micronutrientes escassos pela triagem, ou seja, eles chamam de a teoria da triagem. O corpo reutiliza. A gente deveria ter muito micronutriente, a gente tem pouco. Então o corpo fala, cara, isso daqui é mais importante do que viver longo. Você precisa de reparar isso daqui ao invés de pensar em viver até os 100 anos. Como você está com baixo isso, você tem que, você tem que dar um jeito. Então ele realoca os nutrientes, você morre mais cedo, sofre de mais doenças, você não tem suficientes micronutrientes para funcionar, para fazer alguns processos fisiológicos importantes, mas pelo menos você está vivo funcionando. É literalmente isso que ele sugeriu e agora a gente tem cada vez mais visto dados científicos em relação a isso. Né? Aí, uma pesquisa publicada na Cell também, como eu falei, um dos maiores jornais médicos científicos do mundo, pelo Walter Long, mostrando que baixa ingestão proteica é associado com redução de IGF-1, uma grande redução de IGF-1, câncer e mortalidade total. Ou seja, pessoas que comem menos proteína têm 4 vezes menos a incidência de câncer e 75% a menos de mortalidade por câncer e 75% a menos de mortalidade de outras doenças como doença cardiovascular, diabetes, etc. Durante 18 anos de follow-up. E associações eram abolidas caso seja proteína vegetal. Né? Insulina, IGF-1 e longevidade, ou seja, mais insulina, mais IGF-1
menos longevidade, como eu falei. Ficar ligando toda hora a sua insulina não é benéfico. Não existe geladeira na natureza, não existe várias dessas coisas que a gente, ao longo da história, não comia tão frequente. Então, coma à vontade, fique satisfeito, mas fique longe da comida por um bom tempo, né? Até a fome real voltar. Esse aqui é o Samaras, um pesquisador de longevidade, e aí ele mostrou que altura, tamanho de corpo e longevidade seria menor ser melhor para o corpo humano. E aí o que ele mostra através de vários dados científicos, que, por exemplo, o tamanho dos jogadores de beisebol na década de 63, ou seja, antigamente os jogadores de beisebol eram mais baixos e eles viviam mais, né? Agora eles estão mais altos e vivendo menos. E aí, jejum, sirtuínas e longevidade, né? Ou seja, a gente já mostrou que jejum e restrição calórica funciona em todos os tipos de organismos, desde fungos. Você não precisa nem ser um animal, né? Não precisa nem ser um inseto. Um fungo já tem benefícios e aumento de longevidade com restrição calórica, tá? Se você quiser, o nome do jornal médico científico está aqui, o nome da pesquisa está aqui, o nome dos pesquisadores está aqui, você pode tirar foto e buscar a pesquisa. Mas isso que é o diferencial do meu trabalho, que realmente eu acho que todo mundo pergunta, mas o osso e o não sei quem falou da frutose, não sei o quem. Fazer aquela cara assim. Cadê o dado? Entende? Me apresenta a porra da pesquisa científica. Quero ver. Quando eu falei esse negócio aí, menino... Entende? O mais interessante é que, você falando é uma coisa, mas aí aparece um médico famoso com 2 milhões de seguidores no Instagram ali, na frutose da fruta, esteatose hepática, etc. A galera acredita. Cadê o dado? Me mostra. E nem nele ele entende? Testou, né? Nem próprio nele ele testou. Pelo menos pesquisa. Pelo menos pesquisa, tá ligado? Quer falar alguma coisa, pelo menos pesquisa. Porque eles não testam nada, aí pelo menos se apresentar a pesquisa até... Como que é o nome desse cientista que 90 e poucos anos que você falou agora? Bruce Ames. Mas tem muita pesquisa manipulada. Então, a gente vai... Não, claro, fato. Mas o que a gente vê constantemente na literatura, o que a gente tem um bom senso comum, tem vários fatores, né? Então, quais são as civilizações menos longevas? A longevidade dos esquimós no Alasca do Norte, tá? Alguém perguntando sobre conteúdo mineral, ou seja, os esquimós têm altas incidências de osteoporose, né? O consumo de frutos e vegetais é inversamente correlacionado à perda de densidade óssea com o envelhecimento, né? Mas eu introduzi algumas coisas aqui, mas acabei esquecendo de botar todos os slides. Eu não dou essa palestra tem anos. Então, isso aqui, por exemplo, é o Alexander Leaf, um médico pago pela National Geographic para ir em várias civilizações mais longevas do mundo, que hoje em dia a gente chama elas de zonas azuis, depois da pesquisa do Dan Buettner, que é um jornalista, na verdade. O Alexander Leaf era um médico que ele foi em várias civilizações, mas ele também visitou a civilização dos Hunzakuts, que foi visitada pelo McGarrison, como eu mostrei na primeira palestra ali, em 1930, né? E no final das contas, o Alexander Leaf, ele nesse artigo, ele alega que ele, aos 50 anos, viu um homem, estudou, entrevistou, etc., um cara de 102, 103 anos, que era mais ativo que ele, mais rápido que ele, fazia tudo melhor do que ele aos 103 anos, e ele falando, eu sou um médico em forma aos 50, e eu não consigo acompanhar o cara escalando, não consigo acompanhar o cara na horta, não consigo acompanhar o cara em nada. Entende? E os Hunza são famosos por comer uma dieta praticamente frugívora, né? É de onde mesmo? Os Hunza são do norte do Paquistão, as montanhas do Himalaia. O clima é... montanhoso, é um pouquinho mais frio. É frio? É um pouquinho mais frio, Frugívora vem de onde? Calma, pessoal. Já vou abrir para perguntas. Então, uma das coisas que eu gosto de falar é, por exemplo, o Graham. O Graham, querendo ou não, meu mentor, eu vi ele, na época, eu acho que ele estava com 69, eu vi ele fazendo deadlift com mais de 200 quilos. Uma rep, mas levanta 200 quilos do chão, entende? Sendo um senhor de 70 anos. E, tudo ele fazia melhor do que todo mundo lá.
eu não sou um perfil de atleta total, porque eu não fui atleta quando pequeno, mas todo mundo ele deixava tudo, tipo assim, coordenação motora, flexibilidade, velocidade, levantamento de peso, qualquer coisa ele fazia melhor do que nós, que tínhamos metade da idade dele. Então, e a filha dele, de 13 anos, tipo, a garota era um gênio, nasceu à base do frutivorismo, de frutos vegetais, etc. Né? Mas aí tá o Dan Buettner, né, que é o Blue Zones, ele escreveu um livro que foi estimulado pela National Geographic, chamado de As Zonas Azuis, eu acho que já tem tradução para o português. Volta aquele slide, por favor. Então, são várias zonas azuis. Uma delas é a Loma Linda, na Califórnia, tá? Ou seja, famosa por ter as pesquisas dos Adventistas do Sétimo Dia de Loma Linda. E aí, esse aqui é a Marge Getter, com 93 anos, falando que já fez 2 horas de treino e estava bem saudável. Esse aqui é o Hans Wellworth, um cirurgião que alegava ser vegano. E aí ele entrando na sala de cirurgias aos 96 anos. Ele morreu, acho que já está com... ele morreu aos 103, eu acho. E ele alega que ele viveu tanto... eu posso abrir aqui, eu acho que eu passei por... Porque tem uma filha do Dr. Marcos, né, que tem um hospital no México. Eu tirei aqui. Eu posso abrir depois me lembra... É que muitos médicos nessa altura do campeonato já estão com a mão trêmula, não enxergam bem, né? Eu abro aqui que eu tenho em texto. Aí os Hunza, tá no norte do Paquistão. Ou seja, olha lá, eles secando damascos para passar o inverno, né? Porque chega o inverno, como é frio, eles precisam secar damascos para viver. Os alperces. Muito bom. Muito bom. Na época são muito bons. Eu nunca tinha provado, a não ser aqui, mas não tinha gosto, né? Quando eu fui para lá, a última vez eu peguei umas 2 caixas de alperces a 30 cêntimos do quilo. Eu botei na geladeira e passei uns dias vivendo de damasco. Equador não é quente, não? Equador é quente, mas são várias zonas azuis, né? Essa aí é uma delas, Vilcabamba. Aí Okinawa, uma ilha no Japão chamada de A Terra dos Imortais. E aqui uma pesquisa em cima dos Okinawas, ou seja, Annals of the Academy of Science, um jornal médico-científico famoso em 2007, mostrando o que os Okinawas comem. 70% da dieta deles é batata doce, 12% é arroz, 7% é grãos e trigo, mas, ou seja, eles são 96% veganos, 98% vegetarianos e 99% pesco-vegetarianos. Ou seja, 1% da dieta deles é peixe, menos de 1% é carne vermelha. Uma dieta 80-10-10 com 1.800 calorias. Ou seja, a civilização mais saudável e longeva do mundo, com menor incidência de doenças crônicas degenerativas e maior índice de longevidade do mundo, com maior número de centenários a cada 100 mil pessoas, leva uma dieta 80-10-10. I rest my case, como a gente fala do inglês. Eu durmo meu caso. Aí aqui a mesma pesquisa mostrando a ingesta calórica deles comparada ao de um japonês da Ilha Grande, né? Ou seja, o japonês de Okinawa come 300 calorias a menos, ele come considerável menos gordura, ele come consideravelmente menos proteína, quase metade da proteína, né? E come consideravelmente menos arroz também. E o que é uma batata doce? Uma banana que cresce debaixo da terra, em termos de proporção de macronutrientes. Eu prefiro banana porque não precisa queimar no fogo, mas ainda assim, o que acontece a gente vê que um dos parâmetros de longevidade dos Okinawas é a proporção de macronutrientes, como agora a gente já tem pesquisa, né? Que naquela época, em 2007, quando eu fiz a palestra há muito tempo atrás, não tinha. Agora uma pesquisa de 2016 mostrou as comparações a proporção de carboidratos, proteína e gordura, o que leva, né, a restrição proteica, a restrição calórica, dietas ricas em carboidrato, baseadas em plantas, mexem com esses nutrient sensing pathways, ou seja, vias que têm sensibilidade a nutrientes, mTOR, sirtuínas, MPK, insulinas, GF1, GH, que levam aos processos celulares ligados ao envelhecimento, mitocôndria, autofagia, transcrição proteica, manutenção do genoma, metabolismo, atraso do envelhecimento, aumento de tempo de vida
É isso que a gente chama na ciência, que é uma coisa importante para falar na palestra. Health span and lifespan. Não é só tempo de vida, mas o tempo de vida útil. Ou seja, eu não quero chegar aos 100 anos para ficar gagá. Eu vou chegar aos 100 anos surfando, entende? Essa que é a diferença. E aparentando muito mais jovem do que muito cinquentão por aí. Então, o tempo de vida de ratos e moscas de frutas, vermelho mais tempo azul. Ou seja, eles mostraram literalmente na pesquisa que outros animais também sofrem a mesma questão de longevidade quando tem mais carboidrato e menos proteína. Ou seja, eles testam animais de laboratório, botam um em dietas ricas em proteína, outro em dietas ricas em carboidrato. Né? A Abcásia, a Rússia, outra zona azul, Icária na Grécia, Nicóia na Costa Rica, Sardínia na Itália, ou seja, você vê que são todas civilizações primitivas com bastante local verde, quase nada de tecnologia e civilização, industrialização e por aí vai. Aí isso aqui é uma tabela do livro do John Robbins, na verdade mostrando mais ou menos que todas essas zonas azuis consomem dietas 80-10-10, consomem poucas calorias, consomem quase nada de sal, zero de açúcar, zero de alimentos processados, índice de obesidade zero também. Como chama o lugar da Costa Rica? Nicóia. É lá perto do Tanglewood, onde eu estava agora para jejuar o jejum de 40 dias. É do lado. Isso, Nicóia. Qual o fator dietético mais importante? Simples. Vamos lá, traduzindo tudo que a gente viu a nível científico para os cientistas que têm PhD, tem 1000 condecorações, mas não conseguiram entender o básico, tem medo de fruta ainda. Ou seja, frutos e vegetais são os alimentos mais ricos em antioxidantes e mais pobres em proteína e metionina. Vão levar a infrarregulação de IGF-1, estresse oxidativo, mTOR, suprarregulação de sirtuínas. São alimentos integrais, então não causam hiperglicemia e hiperinsulinemia, não aumentam a glicose e a insulina no sangue. Hipocalóricos, restrição calórica natural, única forma comprovada de viver mais, ou seja, os alimentos são pobres em calorias, você não precisa tentar restringir. A gente acabou consumindo, sei lá, vocês não devem ter consumido nem 500 calorias no café da manhã. Posso fotografar só essa página? Pode, claro, não, você pode, é o que eu tô falando, vocês podem fotografar tudo, eu só não gosto de passar o slide porque aí é tudo, mas fotografar... Vou fazer um baixo assinado. Elas são ricas em fitonutrientes, ou seja, não só têm funções bioativas em proteção de doenças crônicas, mas como a gente sabe que elas são anti-aging e moduladoras de microbiota. Né? Não contêm as toxinas do cozimento correlacionadas ao envelhecimento e DCDs, ou seja, os ADs, os subprodutos da glicação avançada, ligam estresse oxidativo, inflamação, doenças crônicas degenerativas e envelhecimento em si. Fisiológicas, mais fáceis de digerir, absorver e assimilar, menos trabalho ao corpo. Ricas em água, ou seja, o envelhecimento é literalmente uma perda da água, né? Como a gente sabe que idosos têm menos água no corpo. Foi? Foi. E isso daqui, eu acho que eu fiz essa palestra em 2013, 2012, tipo assim, já tem praticamente 10 anos ou mais, e ainda hoje, depois de 10 anos, os próprios cientistas que têm PhD não se tocaram do básico. Aí uma pesquisa mostrando que o consumo de frutos e vegetais e mortalidade por todas as causas. Uma análise de dose e resposta, ou seja, quanto mais frutas as pessoas consumiam na pesquisa, mais tempo elas viviam. Quem nunca consumia frutas vivia 3 anos a menos e tinha 53% a mais de taxa de mortalidade do que os que consumiam 5 porções ao dia. Ou seja, 5 porções ao dia, que eu acho bem pouco, né? Aumenta seu tempo de vida em até 3 anos, no caso da pesquisa, sem considerar outros fatores, tá? Ou seja, a pessoa pode beber, pode fazer 1000 coisas, né? Tudo bem, devia ter uma remoção de variáveis de confusão, mas ainda assim, mortalidade por todas as causas é morrer de qualquer tipo de doença. Eduardo, essas 5 porções podem ser juntas ou precisa ser ao longo do dia? A pesquisa não devia avaliar isso. Eu não li o questionário da pesquisa. Você tem que abrir a pesquisa para ler, entende? Mas eu não acho que vai fazer diferença. Resveratrol, ou seja, um fitonutriente da uva, a gente sabe que ele imita a restrição calórica, sendo anti-aging e antidiabetogênico. Tá? Ou seja, essa pesquisa é muito engraçada, uma pesquisa publicada no PLOS ONE, que mostrou que mosquinhas de fruta alimentados com bananas orgânicas viviam 8% a mais e eram mais férteis do que as mosquinhas que não coisavam. Aí o Greger, que é um pesquisador famoso,
O Michael Greger, ele é famoso no meio vegano, ele fala que incrível, mosquinhas de fruta, quando alimentadas com alimentos sem inseticidas, vivem mais. Tipo, é óbvio que se é um alimento inseticida, sabe, que tem inseticida, tipo, é óbvio que vai matar a mosquinha de fruta mais rápido, né? E aí, pesquisadores de Harvard seguiram 120 mil pessoas durante 30 anos. Consumo de nozes é ligado à redução de morte por todas as causas, como doenças cardiovasculares, diabetes e câncer. Ou seja, participantes que comiam nozes menos de uma vez por semana tinham 7% a menos de morrer de morrer por todas as causas, enquanto participantes que comiam nozes todos os dias tinham 20% a menos de chance de morrer, vivendo significantemente mais. São oleaginosas, né? Não são nozes, né? Que a gente considera nozes como a juglan, aquela de Natal. A Annette Larkins é uma crudívora famosa por parecer bem mais jovem do que 64 anos. A Mimi Kirk, foi capa de Playboy, 76 anos. E o Aris Latan, que eu conheço pessoalmente, né? E é impressionante a vitalidade do cara. Conclusão, juntando todos os dados que a gente viu e dados que a gente não viu. Ikigai, os Okinawas alegam que eles vivem muito, por quê? Porque eles têm um propósito de vida. Uma motivação para viver, uma meta de vida. 2, todos nós sabemos que todas essas civilizações levam dietas plant-based, integrais e baixas em gordura. Óbvio, não são veganos, tá? Mas tem vários parâmetros, direto do jardim, orgânica, etc. Vivem, os Okinawa alegam que a longevidade deles também se dá devido ao Moyai, ou seja, eles têm o contato social e o apoio social, e isso leva à longevidade deles. Os cientistas, os jornalistas, médicos, todo mundo que já visitou essas civilizações longevas falam que eles são muito, muito diferentes assim, em termos de convívio social, né? E é impressionante. Se expõem ao sol. Ao serem camponeses, passam o dia inteiro no sol, se mantêm fisicamente ativos. Essas civilizações se exercitam, né? E Hara Hashibui, 8 partes de 10. Ou seja, os Okinawas não comem até ficar com o estômago estufado. Comem quase lá, né? E finalizando só com a citação do Shelton, a velhice não é um tempo da vida, é uma condição do corpo. Não é o tempo que envelhece o corpo, é o abuso que o faz. O Shelton é spot on. E voltando ao desafio que eu fiz para vocês no primeiro dia, uma semana sem comida cozida não vai matar, pelo menos não me matou até hoje, né? Tô vivo aqui até hoje. Se desafiar por uma semana, se você quiser voltar, tem ainda a possibilidade, é só voltar a comer, entende? O mundo não vai ter jogado panelas e fogões fora. Simples assim, né? Que pena, mas... Como é o nome daquela mulher linda que Pedro quer casar e eu quero só o nome dela? Annette Larkins ou a Mimi Kirk? Annette Larkins. Larkins. E finalizando, libertação animal, libertação humana, né? Se a gente pode viver melhor e mais saudável, melhor ambientalmente e causar menos, infligir menos dor a outros seres, né? No final das contas, você não vê um cachorro na rua e vai, deixa eu bater nele só por prazer, entende? Deixa eu matar ele só por prazer. A gente protege os animais, né? Sem perceber, mas a gente protege. Né? Esse Shelton, ele era médico? É médico? O Shelton é engraçado porque ele foi preso por praticar ilegalmente medicina 3 vezes, né? E ele jejuava na prisão quando ele era preso. Mas ele brincava, tipo... Isso parece eu praticando medicina, ou seja, eu não praticaria medicina nem que se eu tivesse uma licença. Porque ele brincava falando que, no final das contas, ele era um osteopata. E osteopata ou quiroprata, não me lembro. E naturopata também. Ou seja, viraram faculdades de medicina naturais nos Estados Unidos. Porque aqui realmente é cursinho de 3 meses, etc. Lá é uma faculdade mesmo, passar por 6 anos de faculdade, mas virado mais para tratamentos mais naturais. Obviamente o higienismo não tem faculdade, né? Ele não se formou em higienismo, a gente estuda o higienismo, né?
Mas é basicamente isso. E o Shelton é muito engraçado, as palestras dele. Ele vai zoando. Tu já ouviu aquelas palestras em áudio, né, Dani? Já ouvi tudo. O problema é que se falar, o pessoal te mata e vai arrumar um monte de hater. Exatamente. O mundo funcionava de outra maneira naquela época. Exatamente. Como que escreve o nome dele? Eu não vi ele.